Bora lá agora falar sobre esse eclipse lunar no signo de Virgem, né? Que é como se fosse assim, um chamado para essa limpeza ao cubo. De todas as maneiras possíveis, o tema limpeza fica ativadíssimo com esse eclipse, né? Pelo signo em que ele está, pelo fato de ser um eclipse lunar, né, pelo fato de ser um eclipse de nó do sul. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre essas três questões, né, que evidenciam esse chamado de limpeza, de desapego, de finalizações, de libertação, né, do controle. Bom, a gente viu no último eclipse que a disposição, né, era Sol, Lua, Terra. Esse, por ser um eclipse lunar que acontece durante a lua cheia, a disposição ela fica diferente, né? É Sol, Terra, Lua. O alinhamento, né, acontece entre os três, mas com o fato de que o Sol, que emana a luz para a Lua, né, na lua cheia, e aí ela fica toda brilhante, não consegue enviar a sua luz total para a Lua por alguns minutinhos ali, porque a gente vai ter a Terra passando entre eles, né? Então é como se no momento em que esses raios solares, né, estão indo aí em direção à Lua, eles batem na Terra e a Terra projeta a sua sombra para a Lua. Bom, a gente traz nessa relação, né, de futuro, presente e passado, em relação, né, aos luminares, porque o Sol, né, sempre fala muito dessa questão da consciência, da clareza, do futuro, de algo que a gente veio aprender aqui, da força do Pai. E a Lua vai falar do passado, das nossas questões inconscientes, das nossas memórias, das questões kármicas e ancestrais, né? Então é como se a gente tivesse esse apagãozinho da Lua nesse momento. Tem pessoas, astrólogos, que às vezes falam, né, que é como se a gente estivesse emanando algo para a Lua. Porém, quando a gente traz, né, por conceito de que eclipses no nosso imaginário, no nosso inconsciente, né, no mais profundo do nosso ser, eles carregam esse peso de que, né, os nossos ancestrais viam isso como se realmente fosse algo maléfico. Porque pensa, né? Sol e Lua eram considerados deuses, então de repente um deles apaga no céu, tem algo ali que mexe realmente, né, com os nossos medos inconscientes. Por isso, não é considerado o melhor momento para se fazer nenhum tipo de manifestação. E sim, né, da gente também estar ali muito abertos para lidar com as possíveis mudanças de rota que a nossa vida pode passar aí, né, durante um período de eclipses. Bom, vamos lá, né? Então, o eclipse lunar ele está muito associado a essa questão da culminação, porque na realidade a própria lua cheia né? Então, quando a gente fala da colheita, também é uma culminação, né? Então, a gente semeou algo e ali agora a gente vai colher. Finalizações de ciclo nem sempre são fins, rupturas de uma forma drástica e ruim. Às vezes a finalização de um ciclo eu estou entregando meu TCC, eu estou entregando um projeto que eu passei meses fazendo, né, executando, e agora é a hora de observar os resultados, né? Claro que também pode ser, né, finalização de um período dentro de um trabalho, de um relacionamento, de uma fase de vida, né? Então, de repente, a pessoa era, sei lá, empreendedora e aí resolve fazer alguma mudança, né? Então, as finalizações elas envolvem diversas camadas, né? Podem ser finalizações internas de algum vício que a gente tem, e aí a gente vai em busca de curar esse vício de alguma doença, né? Essas liberações também estão muito associadas às questões emocionais, né? E a lua rege, né, as nossas emoções. E coloquei desapego emocional, mas poderia também aí ser
desapego de dependências de um modo em geral, né? Que nesse eixo ainda fica mais forte, né? Esse chamado para os desapegos de dependências, né? Eu sei que a palavra portal ficou meio batida, porque tudo é um portal hoje em dia, mas de forma mais subjetiva acaba sendo mesmo assim, né, um portal, porque às vezes a gente passa por ajustes nas nossas vidas durante temporadas de eclipses que são muito significativas. É como se a gente realmente estivesse adentrando ali um portal para cair numa outra dimensão, numa outra linha do tempo, né? Então, é sempre importante que a gente esteja fazendo o nosso trabalho de casa, né? Cuidando da gente mesmo, compreendendo ali quais são os nossos aprendizados, mas também tendo clareza que tem questões que às vezes o próprio universo se encarrega. De repente aparece ali, né, uma oportunidade, de repente algo acontece ali e a gente se permite, né, viver de uma maneira diferente. Bom, e aí o terceiro, não, o terceiro não, né? Porque o terceiro vai ser o signo de Virgem. Mas assim, agora o segundo ponto, então, né, que vai falar sobre essa questão, né, de finalizações, é que os eclipses eles podem ser de nó do norte ou de nó do sul, né? Então, quando a gente tem um eclipse lunar, mas de nó do norte, ele traz um tom de finalização, mas nem tanto. Agora, um eclipse lunar de nó do sul, isso fica muito evidente, né? Porque o nó do sul vai falar desses padrões antigos que a alma carrega. Pode estar associado a questões de karma, repetições inconscientes, comportamentos automáticos. É como se fosse assim algo que a nossa alma já vivenciou demais em outras vidas, né? E aí faz realmente muito mais sentido para quem acredita em outras vidas. Então, ali é algum comportamento que é muito enraizado dentro de nós, né? E a alma, quando a gente está pensando no nó do sul, nó do norte do nosso mapa, então a alma nasce com um nó do norte de um setor, de um signo em que ela ainda não tem aquela expertise, ela ainda não consegue ficar ali naquela vibração ou cuidar muito bem daquele setor da vida dela, né? Então, o nó do sul, então o eclipse relacionado a esse nó do sul, ele tá falando para a gente acessar essas camadas mais profundas do nosso ser e que tá ali tão de forma inconsciente que às vezes são padrões que no decorrer da vida a gente nem se dá conta de fato que aquilo existe, né? E aí quando acontece um eclipse lunar e de nó do sul, é realmente como se fosse aí uma ajuda extra do universo, do plano espiritual, né? Do que você acreditar, do cosmos. Falando, agora já deu, né? Ó, tem essa partezinha aqui tua que você não estava enxergando, né? Tem essa partezinha sua aqui que você estava passando um pano, deixando embaixo do tapete. E agora é a hora de você fazer essa limpeza, você desapegar, né? Você liberar esses padrões que estão sendo destrutivos para você, que não te auxiliam no seu planejamento evolutivo, né? Naquilo que você veio realizar aqui nessa existência. E aí, agora sim, o terceiro ponto, né? Que eu falei que era uma limpeza elevada ao cubo, que é o signo de Virgem, que já fala de organização, que já fala de limpeza, que já fala de detox, né? Que chama a gente para se conectar ao nosso ritmo natural, entender os ciclos da vida. Eu ia colocar só da saúde, mas na realidade é da doença também, né? Porque às vezes pessoas que têm virgem forte no mapa podem até ter ali um quê meio de ficar tão preocupada, né, excessivamente com a saúde, que às vezes fica meio hipocondríaco, né? Que tem ali seus desafios, né? E acaba, às vezes, esquecendo que muitas vezes, para nossa saúde fluir plenamente, a gente precisa liberar aquele controle. A gente vai ver aí dessas questões das baixas vibrações. É, é um signo que vai nos chamar a entender melhor sobre a nossa rotina, a aperfeiçoar os nossos talentos, né? O signo de Leão vai falar muito sobre talentos, então o Virgem é o próximo e ele vai falar desse aperfeiçoamento desses talentos. E gosto muito de associar o signo
de Virgem, a abundância da natureza, com L a mais ali. Por quê, né? Porque quem representa Virgem é a deusa da agricultura, né? Eu associo muito a Deméter, que é a deusa grega que tem ali essa relação com a fertilidade, com a abundância. E esse símbolo é para realmente jogar na nossa cara, assim, falar: olha, relembre-se, a vida é abundante. Né? E toda vez que a gente cai nas baixas vibrações desse controle excessivo, do perfeccionismo, da crítica excessiva, seja com a gente mesmo, seja com as outras pessoas, o que acontece? A gente se desconecta desse pensamento de prosperidade e abundância. A gente cai no pensamento de escassez, controle excessivo, esforço excessivo, né? Tudo que é demais é sombra. E sempre que a gente cai nessa sombra, é como se a gente estivesse mandando uma mensagem para o universo de que a gente não confia na abundância da vida, de que a gente não confia nessa magia, né, nessa verdade, né, é a palavra que eu queria, nessa verdade de que a vida é próspera e abundante. É como se a gente caísse num lugar de sombra, né, de se render ao controle desse sistema que existe, que nos controla, né, seja chamado de patriarcado, o capitalismo na realidade está dentro, né, desse grande sistema. E sempre que a gente cai nessa sombra, a gente emite essa mensagem de que a gente realmente não confia, né, nos mistérios da vida, no divino, no sagrado, nessa potência que existe, né? E aí a gente se desconecta dessa prosperidade, seja de, né, e prosperidade e abundância não é só dinheiro, né, seja do que for, né, seja de dinheiro, seja de tempo, seja de saúde, seja de relações saudáveis, né, já que a gente está falando dessa questão de saúde dentro de Virgem, ela também vai para tudo, né, então é ter relacionamentos saudáveis, é viver o bem-estar, aproveitar essa vida boa mesmo, né. Então, quando a gente está aí nessas altas vibrações, a gente vai ter essa vida próspera, a gente vai ter essa vida fluida, a gente vai se respeitar, respeitar a natureza, respeitar as pessoas à nossa volta, respeitar nosso ritmo, respeitar o ritmo do outro, né? A gente vai ter essa clareza, esse discernimento para lidar com as pessoas, esse cuidado, e a gente vai se colocar a serviço da vida. Bom, esse eclipse não é só, né, esse chamado da limpeza ao cubo, mas ele ainda traz um peso extra, por quê? Porque é o último eclipse no signo de Virgem desta temporada. A gente já tem, né, o nó do norte aí em Peixes há mais ou menos 18 meses, e a gente teve um eclipse lunar em Virgem que aconteceu ano passado. Então a gente já sentiu esse chamado, né, de um eclipse chamando essa limpeza aí, né, de ser lunar, de estar ali no Nó do Sul e de ser no signo de Virgem. É interessante a gente observar, né, há um ano atrás, para ser mais precisa, foi no dia 14 do 3, o que é que estava acontecendo na nossa vida, qual que era o processo de limpeza, de organização, de reestruturação que acontecia na tua vida nesse período, né? Será que tem alguma coisa que já começou a ser reorganizado lá, né, um ano atrás? Tem coisa que ainda está pendente em relação a isso que começou a ser reorganizado? Ou não, né? A vida estava super fluida na época, nem percebeu nada que estava acontecendo, né? E agora que veio esse chamado para liberar algo. Lógico que assim, cada eclipse, cada trânsito do céu, ele vai ter mais peso ou não, né, para nossa vida, de acordo com os aspectos que ele faz no nosso mapa. Então pode ser que você me fale, não, Tati, minha vida tá muito tranquila, eu não tenho nada para liberar, né? Não tenho nada que eu sinta que eu preciso soltar o controle, eu já super me conecto com essa energia, né, da fluidez, da abundância, tá tudo maravilhosamente bem nesse momento. Às vezes pode ser só, né, aquela finalização,
no sentido de realmente ser uma colheita, né, ou pode ser esse momento só para você realmente, às vezes, desfrutar de um descanso, né, de se respeitar e de uma outra maneira. Então, nem sempre, né, todo mundo vai sentir da mesma maneira. O que que acontece, né, que eu acho, assim, que também traz um pezinho extra dessa questão, né, desses ajustes, desse chamado para realmente organizar a nossa vida aí no profundo, é que esse eclipse, além, né, dele ter aí esse bonde de planetas passando pelo signo de Peixes, Virgem é regido por Mercúrio, e Mercúrio está retrógrado nesse momento. Né? Então, tem aí realmente um grande convite para essa reorganização interna. O que acontece na nossa vida externa é só um reflexo do que já existe dentro do nosso mundo interno. Então, se a gente está vendo muita desorganização, e nesse momento eu estou olhando para minha mesa e ela está um tanto quanto desorganizada, é porque existe também aí uma bagunça interna, né? O que que lá dentro está acontecendo que esse externo às vezes vai sinalizando essa desordem? E essa desordem, né, mais uma vez, pode estar relacionada à saúde, pode estar relacionada à vida financeira, pode estar relacionada à vida amorosa, pode estar relacionada, né, a tudo, né? Então, às vezes a gente está também no ápice dessa bagunça extrema. Então, vale refletir, né? O que será que está acontecendo aqui? E para mim, por ter todo esse movimento em peixes, né, tendo aqui esse olhar sistêmico, me vem muito essa reflexão de que com certeza pode estar associado a questões do nosso sistema que a gente ainda continua excluindo, que a gente ainda continua não vendo, ou fingindo que não vê, né? Aquele tio difícil que é difícil de aceitar, né? Ou a gente ali ainda tentando salvar a avó, tentando salvar a mãe, né? Dos desafios que elas viveram. E quanto mais a gente fica nesse lugar de organizar a vida do outro, mais a gente se desconecta de estar no nosso próprio lugar, né? E aí o corpo físico, ele é um grande professor. Corpo físico, né? As dores, as doenças. O dinheiro é um excelente professor, né? Então, eles vão que escancarar essa nossa dificuldade de estar no nosso eixo. Eles vão escancarar essa nossa dificuldade de cuidar da nossa própria vida, né? De estar ali sempre olhando ali para fora ou querendo também, né? Esse controle absoluto, porque às vezes a gente escreveu, às vezes a gente nem tem, né? Mais esse padrão de querer cuidar da vida do outro só e deixar a nossa de lado. Mas às vezes a gente escreveu um roteiro lá atrás, planejou, né, que a nossa vida ia ser de tal forma, né, e a gente se conecta tanto àquela ideia que foi criada, cristalizada, seja da nossa própria vida, né, seja ali da nossa vida profissional, da nossa vida amorosa, a gente cristalizou aquelas ideias e a gente acha que a gente precisa seguir esse plano até o fim, porque esse foi o plano criado, então esse plano precisa ser arrastado com todas as forças. E lembra, né? Tudo que a gente cai num esforço tem sombra envolvida. Sombra, né? Os nossos medos, os nossos complexos, né? Esses emaranhamentos, tudo isso está aí envolto na sombra. A névoa do coletivo. Então, a névoa do que o coletivo diz que é legal, né? E aí, algo que para mim ainda é muito difícil, né? Associar profundamente essa questão mesmo de às vezes a gente acredita que então para a gente ganhar mais, se a gente está com desafio na vida financeira, para a gente ganhar mais é porque a gente precisa trabalhar mais. Isso não é uma verdade, né? Toda vez que a gente começa a entrar num lugar de exaustão do fazer mais, e aí pode estar associado ao dinheiro, pode estar relacionado à vida amorosa, ao que for, né? Na realidade, a gente está se desconectando do fluxo da vida.
né, a gente está se desconectando dessa vibração elevada, né, de abundância. E esse eclipse ele traz aí dois aspectos muito bonitos. Um que acontece realmente, né, com Sol e Lua, né, eles estão fazendo um aspecto positivo com Júpiter, que vai trazer um peso extra para a gente confiar na vida, confiar no sagrado, confiar no divino, confiar, né, nos nossos caminhos, que a nossa alma já sabe o que fazer, que o nosso espírito está aqui com a gente, né, vivendo essa experiência, que tudo aqui é aprendizado, que tudo aqui nos leva realmente a aprender a amar mais verdadeiramente, né? É um Júpiter em Câncer que vai falar do afeto, que vai falar da doçura, que vai falar desse lugar da gente se cuidar cada vez mais, né, com muita amorosidade, e até às vezes para a gente olhar para situações difíceis da nossa vida com mais amor, né, escolher o amor, né, então não significa que a gente precisa ficar ali, mas a gente aprender a fazer essa entrega, né, desse amor genuíno, desse amor que não pede nada em troca. E o outro aspecto que também é bem interessante é um trígono de Vênus com Urano. Não estão, né, fazendo aspectos com o eclipse em si, mas é um aspecto que vai ficar exato essa semana, então a gente já está sentindo muito, e que pode trazer muitos insights para a gente se conectar com essa vibração da prosperidade, porque Vênus fala, né, desse amor, desse dinheiro, então pode ser aí esse convite para a gente se conectar a uma frequência mais elevada do amor, se conectar a uma frequência mais elevada, né, da prosperidade, do dinheiro, da conexão com os nossos talentos, desse amor universal, né, é uma Vênus que está no signo de Peixes, que vai falar desse amor incondicional, então, da gente aprender a amar sem condições, né? E não mais assim, esse daqui eu amo, aquele ali não. Ah, o tio A eu amo, o tio B não dá para amar, porque olha só o que ele fez, né? E não significa a gente estar juntos, né? Isso é algo que eu aprendi, que às vezes era difícil, né, para mim, assim, porque a constelação vai falando tanto desse lugar, né, da gente não excluir as pessoas, e às vezes é difícil você não excluir uma pessoa que te fez mal, né? E quanto mais eu fui estudando também sobre, né, a Jung, neurociência, tudo isso foi trazendo aí um outro olhar também do quanto a gente pode, né, e deve também, às vezes, se afastar de situações que não nos fazem bem, né? E isso não significa excluir, significa só olhar realmente, concordar com aquilo como foi, como é, né? E não, tudo bem, não preciso mudar essa pessoa, mas eu só também não preciso estar ali almoçando com ela todos os dias, né? Então, ir trazendo, né, essa liberdade pra gente deixar fluir aí também, né, o nosso ser. Mas quanto mais a gente vai guardando sentimentos, né, de dor em relação a alguém, né, como ele é ser humano ruim, de mágoa, né, de raiva, a gente continua muito ligada àquela pessoa. Por mais que a gente esteja a quilômetros de distância. Então, aquilo é como se criasse ali um vínculo, né, e que através desse vínculo, né, a gente também vai o que às vezes trazendo outras situações semelhantes para nossa vida, até que a gente consiga olhar para aquilo de fato e a partir dali fazer essa liberação, né? Então acho que esse aspecto também auxilia nas possíveis liberações que precisam acontecer e que ainda não aconteceram. Bom, vamos continuar vendo aqui mais um pouquinho, né? Para mim, esse eixo Virgem e Peixes, ele vai falar muito dessas limpezas espirituais e kármicas, né? Porque Peixes é o último signo do zodíaco,
é um signo que vai falar muito dessas questões que estão no nosso inconsciente, então daquilo que a gente traz de outras vidas, daquilo que a gente viveu no ventre da nossa mãe, daquilo que a gente viveu na nossa infância mesmo e que ainda existe ali, né, que a gente não conseguiu lidar com aquilo que os nossos ancestrais viveram e não conseguiram processar, né? Então ficou ali naquele sistema até que alguém viesse ali, né, olhar para aquele desafio. Então, e claro, né, para quem, dependendo da sua crença e religiosa, é, espiritualmente falando, né, então às vezes também tem a ver com dívidas que a gente traz de outras existências, né, e o quanto a gente está num momento do mundo que é como se a gente estivesse tendo esses portais realmente para se libertar dessas dívidas kármicas, né, como se a gente tivesse não precisasse mais ficar arrastando aquilo que aconteceu há sei lá quantas vidas atrás, né? Então, é esse momento da gente aproveitar para realmente desapegar desses padrões, observar com muita amorosidade aonde a gente ainda tem, né, esses hábitos destrutivos, né, sabotadores. Então, se tem algum vício, né? Por que ainda mantém esse vício, né? Qual é a dor que existe aí por trás de tudo isso? Qual é o desafio? E, e enxergar, né, para além ali do prazer momentâneo, né? E buscar, às vezes, auxílio mesmo, né? Para lidar com isso, porque é relembrar toda vez, né, o quanto quando a gente mantém esses tipos de hábitos, sejam eles quais forem, né? O quanto, né, no fundo, a gente está fazendo mal para a gente mesmo, né? Então, também é um grande chamado para liberar a culpa, né? Principalmente quem tem aí padrão, né, de codependência, o quanto é difícil lidar com a culpa de não estar fazendo pelo outro, a culpa de se escolher, né, de se priorizar. Então, pode ser aí um momento bem interessante para isso. Um grande convite para organizar emoções, fazer limpezas energéticas, né? Pisar na grama, estar em contato com a natureza entre hoje e amanhã, depois de amanhã, esses dias próximos ao eclipse é muito interessante, né? E mais uma vez, né, é aquele lugar de se soltar esse controle e às vezes soltar, né, esse planejamento que já foi feito e que quando a gente para observar, às vezes não faz mais sentido. Tem, né, aquele convite também da gente observar, né, que vida que a gente gostaria de ter, né, daqui a 9 anos. E 9 anos é mais ou menos o tempo em que a gente vai ter o nodo norte em Virgem, né? Porque ele leva mais ou menos 18 anos para voltar a essa posição que está agora. Então, daqui 9 anos ele vai estar no oposto, ele vai estar no signo de Virgem. E todo mundo da numerologia falando muito, né, sobre seu ano 1, e então a gente vai ter um ciclo de 9 anos. É legal parar para pensar, né? Quem que eu queria ser, quem eu quero ser daqui a 9 anos, que vida eu quero levar daqui a 9 anos. E aí isso e nos auxiliando a observar o que a gente precisa soltar agora para conseguir ser essa pessoa, né? Daqui a 9 anos. Então, e quanto mais a gente vai conseguindo realmente soltar esse controle, a gente vai observando, né, que essa vida pode ser muito mais mágica, muito mais alinhada. E aí, né, observar onde está. O eclipse em si, ele acontece no grau 12,54. No Luna Planner eu até coloquei grau 13, porque tá bem mais próximo do 13 do que do 12, né? Mas só para a gente ir entendendo ali aonde acontece mesmo aí o eclipse, qual que é o chamado que a gente está vivendo nesse momento, né, de reorganização. Pode ser que tenha algo que desde lá do ano passado já está te chamando para esse lugar, né? Se já ocorreu algum tipo de liberação nesse setor onde você tem o signo de Virgem, se tem algo que você percebe que você tem muita dificuldade de soltar, né, muita dependência, então, não consigo me imaginar sem isso, não consigo me imaginar sem essa pessoa,
sem estar ali cuidando da vida, né, de alguém, sem estar ali naquele trabalho, naquelas relações, né? E também observar muito, né, se tem algo aí que você coloca muito esforço e muito desejo, né, de controle, de precisa ser do seu jeito, porque essa é uma vibração de escassez e essa vai te desconectar das altas vibrações, né, desse eixo de um modo em geral. E só pra gente finalizar, né, a pergunta que fica aí é: você confia na vida ou você confia só no seu controle? É isso. Um ótimo eclipse para todos nós.